Olá, preparados para uma ideia que pode virar uma chavinha aí dentro? E se a gente descobrisse que a física quântica e o nosso bem-estar estão assim, super conectados? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar no chamado Framework Transformativo Quântico. Ok, para começar, vamos jogar uma pergunta na mesa. Uma que meio que desafia tudo que a gente aprendeu na escola sobre biologia. A gente está acostumado a pensar no corpo humano como, sei lá, uma máquina química super complexa, né? Tudo é reação, tudo é bioquímica. Mas e se isso for só uma parte da história? E se tiver muito mais coisa acontecendo? Pois é aqui que o negócio começa a ficar fascinante. As pesquisas mais recentes, aquelas de ponta mesmo, estão começando a sugerir que lá no fundo, no nosso nível mais fundamental, o corpo não é só químico, ele também joga com as regras da física quântica. É uma virada de chave, uma mudança de paradigma que a gente vai investigar agora. Então vamos lá, primeiro ponto. Nosso corpo é quântico, a vida acontecendo no nível subatômico. Por muito tempo a gente ouviu que esses efeitos quânticos eram coisa de laboratório, de temperaturas perto do zero absoluto. Mas a real é que eles são vitais para a vida. E mais estão acontecendo agora, dentro da gente. Para entender isso, a gente precisa falar de um conceito-chave, a coerência quântica. O que é isso? Imagina um monte de gente numa sala, cada um falando uma coisa, um caos. Agora imagine se de repente todo mundo começasse a cantar a mesma música, em perfeita harmonia. É mais ou menos isso. As partículas subatômicas param de agir de forma caótica e começam a se mover juntas, como uma única onda coordenada. E essa sintonia, ela permite uma eficiência absurda, uma coisa que a biologia tradicional simplesmente não explica. E olha, isso não é viagem, não é teoria maluca. A própria natureza está cheia de exemplos incríveis. A fotossíntese nas plantas, por exemplo, tem uma eficiência de transferência de energia de quase 100%, como coerência quântica. Ou pensa nos pássaros que viajam milhares de quilômetros, eles basicamente enxergam o campo magnético da Terra para se guiar. E o mais louco de tudo, isso tudo acontece em ambientes quentes e molhados, exatamente como o nosso corpo. E para não deixar dúvida, em 2007, o pesquisador Graham Fleming e a equipe dele lá no Berkeley Lab cravaram isso. Eles conseguiram a primeira prova direta de que essa tal coerência quântica é fundamental, por exemplo, na fotossíntese. Foi uma descoberta que basicamente abriu a porteira para um campo inteiro novo, a biologia quântica. Ok, agora vamos sair um pouco do mundo subatômico e olhar para algo que a gente pode medir aqui e agora, o campo elétrico do coração. E ele é o gerador mais potente do nosso corpo. Vamos começar pelo campo elétrico. Pensa no campo elétrico do cérebro, que já é super importante. Agora, multiplica isso por 60. É isso mesmo. O campo elétrico do coração é 60 vezes mais forte que o do cérebro. 60! E se 60 vezes já parece muito, se prepara. Porque quando a gente fala do campo magnético, o do coração é 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. É tão forte que dá para medir a metros de distância do corpo. O coração, gente, é o grande maestro eletromagnético do nosso organismo. E aqui vem o ponto central. A qualidade desse campo poderoso muda de acordo com o que a gente sente. O pessoal do HeartMath Institute fez pesquisas incríveis sobre isso. Eles mostraram que quando a gente sente gratidão, amor, compaixão, o campo do coração entra em um ritmo bonito, suave, coerente. Agora, quando bate o medo, a raiva, a frustração, o padrão vira um caos, todo irregular. Ou seja, nossos sentimentos estão literalmente moldando nosso campo de energia a cada segundo. Agora, vamos ampliar a lente. Porque essa ideia de um campo rítmico não para no nosso corpo, não. O próprio planeta Terra tem um pulso, uma batida eletromagnética. Essa frequência tem nome. É a ressonância Schumann. E ela vibra a 7,83 Hz. Ela é basicamente o resultado da atividade elétrica que acontece na nossa atmosfera. Muita gente chama ela de o batimento cardíaco do planeta. E a história de como descobriram isso é sensacional. Foi identificada lá em 1952. Mas a prova de que isso afeta a gente veio com os experimentos nos anos 60. Eles colocaram voluntários em bunkers subterrâneos completamente isolados desse pulso de 7,83 Hz. O que aconteceu? As pessoas começaram a ter problemas de saúde, estresse, confusão mental. Mas o mais maluco é que, assim que eles ligaram um gerador que emitia essa frequência lá dentro, os problemas sumiram. Então, a gente já viu o ritmo eletromagnético do coração e o do planeta. Mas tem outra vibração fundamental que molda nosso mundo, o som. E o som tem uma capacidade incrível de organizar a matéria.
O estudo disso se chama cimática, e o grande pioneiro foi um médico chamado Hans Jenny. O que ele fez foi genial. Ele pegava placas com areia ou água e aplicava diferentes frequências sonoras. E o que acontecia? A matéria, que antes estava toda bagunçada, começava a se organizar sozinha, formando padrões geométricos lindos, perfeitos. O som, literalmente, cria forma. Um exemplo que deixa qualquer um de boca aberta é o da frequência de 528 Hz. Quando essa frequência é aplicada em partículas, elas se arrumam sozinhas, num padrão que é conhecido como a flor da vida, uma geometria sagrada super complexa. É a prova visual de que cada frequência carrega uma informação geométrica diferente. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se o som faz isso com a água num laboratório, e o nosso corpo é feito de mais ou menos 70% de água, que tipo de padrão as frequências que a gente ouve e, mais importante, as que a gente gera, estão criando dentro das nossas células, agora mesmo? Beleza. Agora é hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Biologia quântica, coerência do coração, o pulso do planeta, a geometria do som. Como tudo isso se encaixa num modelo só? A chave para entender essa união está num princípio da física chamado interferência construtiva. É bem simples, na verdade. Pensa em duas ondas no mar se encontrando. Se a crista de uma encontra a crista da outra, elas não se anulam. Pelo contrário, elas se somam e criam uma onda muito maior, muito mais potente. É a física por trás da sinergia. E o mais legal é que cada peça desse modelo está ancorada em ciência de verdade. A gente não está falando de achismo. A coerência quântica no corpo tem lá os estudos do Fleming. O campo do coração, o trabalho do HeartMath Institute. A geometria do som, a cimática demonstra isso visualmente. E a nossa conexão com a frequência da Terra. Os estudos do Schumann comprovaram. Então, como seria esse mecanismo integrado? A proposta é mais ou menos assim. O som e a luz do ambiente funcionam como diapasões, sabe? Eles vão afinando a água do nosso corpo. Ao mesmo tempo, o coração, quando a gente gera emoções positivas, sintoniza o cérebro num estado de coerência. E aí, quando todos esses campos entram na mesma sintonia, interferência construtiva. Eles se amplificam juntos, e o resultado é uma reorganização completa do nosso campo vibracional. E tudo isso nos traz a uma pergunta final, que é a grande questão. Se a gente aceita essa premissa de que somos seres quânticos, vibracionais e conectados com o planeta, isso abre uma porta para uma possibilidade extraordinária. A pergunta é: e se for possível aprender a sintonizar conscientemente a nossa própria realidade? Fica aí a reflexão.